Quando se propõe uma hipótese como essa que eu estou fazendo, quanto ao momento central de gênese da crise, na qual creio que hoje à tarde, como o Ibotan já falou ontem, e sobre o que voltarão hoje a falar com o Cristian Marazzi, quando se propõem essas crises, essas teses, se diz se arrisca sempre de fazer algum equívoco. Eu não sei muito bem, mas creio que há antigos esquemas que possam ajudar-nos a melhor entender as coisas. Se observarmos, por exemplo, a sociologia atual, nos vemos diante de uma série de teses que vão desde aquela de Becker, de Sennett, de Bauman e outros, Rosanvallon, as quais, a cada vez que se fala de democracia, se diz, doravante, a relação entre o Estado e o cidadão tornou-se uma relação difícil. Ou melhor, uma relação tão fluida que já não se consegue fixar elementos de contratação. Ou então, com uma contradição tão profunda e tão encarnada que parece que estamos diante de uma obscuridade, do lado obscuro. Mas é evidente que esse discurso, essa questão pode ser levado a níveis muito altos, quando se diz, por exemplo, que é claro que atualmente os indivíduos são movidos a partir de uma série de impulsos vitais e, em geral, também impulsos de liberdade, os quais entram em conflito, os que estão em contradição, o que levam à condição ao interno do conjunto, à oposição, ou seja, aquele antiganismo surdo que sentimos se desenvolver no interior das sociedades contemporâneas é um antagonismo que não consegue mais se articular, é uma oposição que não consegue mais se organizar. E, na verdade, a esquerda, por exemplo, dos países europeus, terminou, acabou. O blairismo foi a forma mais evoluída dessa anulação das características da esquerda. Na tentativa de seguir, de diluir-se, de se dissolver na capacidade dos indivíduos de se colocarem em conjunto. Creio que se possa responder a esse limite unicamente partindo-se de um outro ponto de vista. Ou seja, se partimos de um ponto de vista que é aquele que temos da multidão. Nós podemos chamar em outras palavras também. Chamamos multidão porque a multidão é exatamente aquele conjunto formado de individualidades. Quando pensamos sobre a crise da democracia, devemos pensar também sobre um outro problema, ao fato que, também do ponto de vista objetivo, a construção da legalidade, estritamente comendada de cima para baixo, tornou-se impossível. Os conflitos de normas, os conflitos entre a autoridade e as exigências que emanam da população tornam-se cada vez mais contraditórias. Para não falar do que ocorre a nível de estados, a nível internacional. Não são no direito privado, não apenas no direito público, mas também no direito internacional. Os conflitos, o nível de conflito que não encontra mais possibilidade de solução no interior dos sistemas estabelecidos. E, na verdade, é pedido continuamente
a órgãos separados, uma miríade de órgãos que estão fora do reconhecimento direto de uma ação do Estado dedutiva, contínua, de um exercício de soberania. Não apenas isto, vos encontrais também diante, ao mesmo tempo, há uma excedência, um excedente, uma margem que está fora dessa relação. Uma margem que se torna cada vez mais importante. E devem se lembrar da definição da resistência. A resistência poderia ser voice ou exit. Voice quando ela corria no interior de uma estrutura. E exit quando a resistência se verificava através do êxodo, através da expressão de novos desejos, de novas organizações e novas necessidades. Atualmente estamos numa situação onde o exit, o êxodo das pedidas, torna-se cada vez mais importante. Mas, porém, é uma organização na qual o voice, ou seja, a construção do comum, a tentativa de construção do comum, fora da estrutura existente, e no interior da crise de soberania, esse é o ponto em que nos encontramos agora. É claro que se pensarmos que estas forças de fora, que estão em rede, essas forças que não querem mais pagar a crise dos patrões, etc., etc., se estas forças têm a capacidade de desenvolver novos direitos, novas instituições, novas normas, então aqui teremos, não quero exagerar, parece que estou no final do meu tempo, mas temos duas possibilidades que são dadas. A primeira é aquela de uma reintervenção do Estado através de instrumentos excepcionais, e esse é aquilo que vem teorizado, mas na realidade, diante das resistências que existem, não poderia ser efetiva. Pensamos justamente em coisas que ocorreram diante de crises parecidas no século passado, mas que doravante não parecem mais ter a possibilidade, diante da intensidade das respostas possíveis de resistência, não tem mais a possibilidade de intervir. Creio que todos os temas, na verdade, todas as questões que atualmente falam de exceção, são questões que, na verdade, exageram a possibilidade de intervir nas relações de força. Certos elementos fundamentais da democracia entraram na consciência de todos. Certos direitos fundamentais estão na consciência de todos, mas são como consequência dessa participação no desenvolvimento do capital cognitivo, o desenvolvimento do saber comum, saber das instituições comuns.